eu sou o Guilherme, roteirista e produtor do programa No Céu dos Escritores. Olá, sou o Gibran, sou diretor e você vai assistir nosso programa agora, no Laboratório. Bom, o programa No Céu dos Escritores é um programa sobre literatura, que tem como fundamento principal o incentivo à leitura. A gente está aqui no Espaço Camarim, que é um dos cenários do programa, do professor Natércio. E no próximo bloco a gente vai assistir o episódio da Iracema. Fiquem ligados. Literatura, literários, literatos, leia o livro e faça a leitura. Use a cabeça contra as dores e o coração para viver de amores. Bem-vindo ao Céu dos Escritores. Aqui no Céu dos Escritores não existe preguiça para ler, porque esse é um lugar onde todos conhecem muito bem os benefícios da leitura. Ao abrir o livro, cria-se uma aura poético-luminosa ao redor da criatura que irá automaticamente relacionar pequenos grupos de letras que formarão palavras e estas formarão grupos de palavras, denominados frases. Tudo isso graças aos globos oculares que enviarão as informações ao cérebro do leitor através de neurotransmissores, responsáveis por uma suposta reação em cadeia de sensações internas como curiosidade, alegria, culpa, raiva, prazer, gratidão, medo, coragem. Enfim, uma imensidão de sentimentos, provocando no ser humano uma nova visão do mundo em que vive. Seja ela em pequenos detalhes como o canto de um pássaro, o cheiro da terra molhada ou o gosto de uma goiaba. Dos neurotransmissores eu desconfio, pois este não é um artigo científico. Eu discordo da sequência de sentimentos. Para mim, o que salvou foi o passarinho. Já eu gostei da aura luminosa. Não acho que seja uma aura a nível físico. Ah, não? Mas eu vejo uma luz. Tu não passa de um jovem alucinado, Álvares. Te garanto que a vejo. Então sai da frente da TV, guri. A literatura brasileira nasce sob influência direta da literatura portuguesa, que já vinha da antiga tradição. A nossa, por 2 ou até 3 séculos, se mantinha bastante incipiente, com poucos nomes e merecendo algum destaque pelo valor estético de suas obras. As manifestações dos 3 primeiros séculos foram basicamente todas em versos. A prosa, e especialmente o romance, mostra sua força a partir da segunda metade do século XIX, quando o romantismo consolidou definitivamente a literatura brasileira. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta. Diante dela e todo a contemplá-la está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. O grande nome no romance nesse período foi José de Alencar. Seus romances se distribuem em 4 grandes temas: romances sociais e urbanos, romances regionalistas, romances históricos e, finalmente, os romances indianistas, retratando lendas e mitos indígenas brasileiros.
A obra de José de Alencar contribuiu muito para uma identidade cultural brasileira, que há pouco havia sido proclamado um país independente, mas sem a valorização do seu passado, de suas raízes. Então foi preciso inventar um passado histórico e lendário a fim de nos distinguir da Europa. E assim surgiu o romantismo indianista, com suas 3 grandes obras, o Guarani, o Birajara e Iracema. Quebras comigo a flecha da paz. Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? De onde vieste a essas matas que nunca viram outro guerreiro como tu? Venho de bem longe, filha das florestas. Venho da terra que os teus irmãos já possuíram e hoje têm os meus. Oh, belíssimo guerreiro branco, venha para minha tenda para que possamos nos conhecer melhor. Isso vem a ser a linguagem proposta pelo José de Alencar de criar uma prosa poética ou poema em forma de prosa. Vai saber. Depois de se conhecerem, Iracema leva Martim à tribo Tabajara e o apresenta a seu pai Araquém, o pajé da tribo. Martim é prometido de morte por Irapuã, chefe da tribo e apaixonado por Iracema. Preocupada com a vida do loiro, Iracema decide levar Martim à tribo dos Pitiguaras, aliados dos colonizadores portugueses e chefiados por Poti, que os ajuda no caminho da mata. Durante a viagem, Irapuã ataca o grupo com todos os seus guerreiros, mas Poti contra-ataca, provocando assim uma grande batalha, em que Iracema vê seus irmãos serem mortos pelo inimigo. Ela acaba indo morar com os Pitiguaras, embora sofra por isso. Martim percebe o sofrimento da Índia e a leva para morar numa praia, acompanhados de seu amigo Poti. Eis então uma época de felicidade para o casal, com uma rotina de aventuras e a notícia da gravidez de Iracema. Porém, Martim fica deprimido por sentir saudade de sua terra natal. Para aliviar sua dor, decide acompanhar Poti em uma nova guerra entre tribos. Martim deixa uma flecha cravada no chão para simbolizar sua partida, deixando a índiazinha muito triste e sozinha. Iracema simboliza a junção do homem branco europeu com o índio das Américas. Por isso que o filho do casal vai ser considerado como o primeiro brasileiro, Moacir, o filho da dor causada pelo sofrimento da Iracema, que não teve a vida de amores que sonhou ter com Martim. Seja pela saudade que ele tem da civilização, tanto quanto nas vezes em que a abandona para guerrear ao lado dos índios. E aqui entre nós, o cara chato esse Poti. Não deixa os dois sozinhos nem por um minuto e ainda convence o português a ir embora sem avisar. Martim volta, mas sente na pele as consequências do seu abandono, pois Iracema morre à sua chegada, conseguindo apenas lhe entregar o filho e pedir para que seja enterrada ao pé do coqueiro, às margens de um rio que mais tarde será chamado Ceará. Quanto ao Martim, ele voltou para a Europa com o filho e 4 anos mais tarde retornou ao Brasil trazendo uma procissão católica a fim de canonizar os índios e ajudar a transformar aquelas terras em nação. É fácil perceber as influências da obra de Alencar no Brasil de hoje. Ela está em qualquer lugar, pois sem ela nossa literatura seria fraca e pouco reconhecida. As misturas de raças aqui estabelecidas são como uma previsão do autor, a marca da nossa terra em relação ao planeta em que vivemos.
no Céu dos Escritores fica por aqui. Aguarde pelo próximo episódio. Talvez essa última tenha ficado muito forte, né? Eu fui fazer o sotaque nordestino e errei a palavra. Acho que talvez a primeira até, vamos ver. Vocês assistiram o episódio Iracema do nosso programa No Céu dos Escritores. E no próximo bloco, o segundo episódio, O Alienista. Fiquem ligados, não saiam daí. Literatura, literários, literatos, leia o livro e faça a leitura. Use a cabeça contra as dores e o coração para viver de amores. Bem-vindo ao Céu dos Escritores! Apesar de a vontade ser grande em falar de fantasia, é preciso seguir a vida com um olho na razão, que a realidade existe e está bem aí na nossa frente, embora ela seja fácil de mudar de repente para qualquer outra coisa. O céu enegreceu. Lá no ocidente, rubro sol se apagou e galopa o corcel da tempestade nas nuvens que rasgou. Não desças os degraus do sonho para não despertar os monstros. Não subas aos sótãos onde os deuses, por trás das suas máscaras, ocultam o próprio enigma. Não desças, não subas, fica. O mistério está na tua vida. E é um sonho louco este nosso mundo. E como explicar essa tempestade? Só pode ser uma intervenção divina. Nada que um bom meteorologista não explique. Mesmo que seja um excesso de fúria dos deuses, tudo que se passa na Terra vai sempre merecer uma análise científica, nem que seja só para agradar os defensores da razão. Revolução industrial, sistema capitalista, classes sociais. Essas são as palavras-chave do século XIX. Com todos estes novos pontos de vista, surgiram movimentos sociais e políticos, despertando a consciência das pessoas para a desigualdade entre chefes e empregados. Desenvolveram-se assim várias correntes de pensamento na filosofia, na economia, na ciência e na psicologia. O movimento seguinte ao romantismo foi o realismo, que expressava artisticamente as situações das pessoas vivendo esta nova realidade. Se for pensar na sequência, história, filosofia e arte, vai ter uma ideia de como a literatura evoluiu naquela época, mais moderna e preocupada com o desenvolvimento da humanidade. A literatura realista brasileira tem início com a obra do escritor Machado de Assis. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o doutor Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, Portugal e das Espanhas. Aos 34 anos, regressou ao Brasil, não podendo o rei convencê-lo a ficar em Coimbra, regendo a universidade. A ciência é meu emprego único! Itaguaí, o meu universo!
Dito isto, meteu-se em Itaguaí e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência, alternando as curas com as leituras e demonstrando os teoremas com cataplasmas. O estilo de escrita de Machado de Assis é muito característico e original. Ele evoluiu a sua escrita a fazer críticas à burguesia e analisar o condicionamento do homem no meio social, sempre com uma linguagem elegante e extremamente irônica. Uma postura de escritora atualizada às referências artísticas da época, precursor da literatura realista no Brasil. Puxa saco esse professor, não acham? O meu exemplo favorito dessa ironia e criatividade é o conto em que ele critica os valores científicos e filosóficos da época. Este conto se chama O Alienista. Após estabelecer-se em Itaguaí, Simão Bacamarte consegue da Câmara de Vereadores verba para fundar o primeiro hospício do Brasil, chamado de Casa Verde. Será que ele pagava imposto? Lugar onde ele irá pôr em prática os seus estudos no campo da loucura. Fica então definido que o médico tem autorização para internar quem ele bem entender, e assim vai recolhendo um por um dos moradores da vila, porém, não foi o bastante para acabar com os estudos de Simão Bacamarte, que certo dia se dá conta de um fato: que o único louco é ele. Quase toda a população está internada, tendo ele que admitir como normal o desequilíbrio das faculdades mentais, e acaba convencendo a si mesmo pôr os pacientes de volta às ruas, visto que ele era o único ser dotado de perfeito equilíbrio mental daquele lugar. Pensou na hipótese de que o verdadeiro louco é aquele que apresenta o total funcionamento do cérebro, sem nenhum sintoma de insanidade. Logo, se recolheu sozinho na Casa Verde, a fim de se tornar o próprio objeto de estudo em nome da ciência, sendo encontrado morto meses depois e enterrado em meio a celebrações e homenagens honrosas. Pelo menos o Bacamarte teve o bom senso de internar a si mesmo. É ele que fique bem longe daqui. Ele foi imortalizado, é melhor tomar cuidado, hein? O homem deve ser ainda mais louco depois de morto. E por acaso, como ele morreu? Da pior maneira possível, pode acreditar. Com licença, mas eu sou a favor de expor a decadência humana a partir das suas atitudes estúpidas. Quanto mais cruel for, melhor. Vejam só, que ilustre visita. Ué, mas esse senhor ainda não morreu? Como veio parar aqui? Ups, é verdade. Desculpem, me empolguei durante a meditação. Como eu faço para voltar? Melhor pegar uma carona de volta pra terra. Boa sorte. Estes dois senhores andam tendo muita facilidade para alcançar estados metafísicos da consciência, provável sintoma de loucura. No Céu dos Escritores fica por aqui. Aguarde pelo próximo episódio. Vai sempre merecer uma análise científica, nem que seja só pra... O céu enegreceu. Lá no Sidon... isso não sai direito. Lá no Sidon... Meu Deus! No Ocidente. Pelo menos o Bacamarte teve o bom senso em se enterrar a si mesmo. Em se internar a si mesmo. Não desças os... esse aqui tá ruim, vamos de novo, vou gravando. Bom, vocês assistiram agora o segundo programa, que foi o Alienista. Espero que tenham gostado. E no próximo bloco a gente vai conversar um pouco mais sobre a produção do programa. Nosso programa foi feito para a disciplina de projeto experimental, ministrado pelo professor Jair Giacomini e orientada pelo professor Josmar Reis. E a nossa ideia... A ideia demorou um pouco para sair, na verdade, porque eu pensava em fazer um curta, o Gibran queria fazer uns vídeos curtos,
Aí demorou um tempo assim, pra gente assimilar essas ideias, né? Na época a gente estava gravando alguma outra coisa, e a gente estava almoçando, e aí depois do almoço eu comprei um livro no restaurante. E aí me deu a ideia assim, cara, eu gostaria de ver um vídeo que me contasse toda a história desse livro. E no início foi isso, a gente pensou em contar só a história, rapidamente, seriam vídeos bem curtos mesmo. Mas então a gente começou a pensar assim, não, a gente pode aproveitar mais, se aprofundar mais, né? Tal da gente falar sobre o movimento artístico do livro, sobre as influências dele na época, sobre o escritor, no caso. Fazer um link com a escola mesmo, com a educação. Surgiu então a ideia de ter um personagem, que é o estudante. Ele vai para o céu e lá ele vai aprender sobre literatura. E casou com a ideia da inovação e também casou com um público jovem. Na época do roteiro, eu me vi num desafio grande, assim. Pensei, bom, eu vou dar a palavra para 4 escritores muito marcantes, muito importantes. O primeiro que eu pensei foi o Mário Quintana, porque ele já conhecia muito bem. O Machado de Assis, que é um nome de peso, né, que representa toda a nossa literatura. Eu lembro que o Jackson pediu para eu pôr também o Álvares de Azevedo, porque ele é um escritor muito engraçado. E a Clarice Lispector, a mulher que mais seria compatível com a personalidade dos outros, né? De cara eu pensei em fazer um teatro de bonecos, porém eu não tinha a mínima ideia de como fazer isso. Aí o Gibran apareceu com a ideia dos memes. Eu achei que não ia render, porque quando a gente não vê, não tem a referência visual, não imagina, né? Mas a gente resolveu colocar, sei lá, uma peninha, uns detalhes para poder contar histórias, né? Ser um monte de papel na tela, assim. A gente resolveu usar bastante fotos, né? Tanto é que sempre quando o estudante aparece é com fotos, né? Porque como era muita coisa para gravar, assim, muito material bruto, a gente resolveu fazer do jeito mais prático possível, né? Inclusive para o professor que a gente gravou aqui, a gente queria gravar num jump cut, né? Então ele ia falando as frases, ia andando por aí, a gente ia atrás com a câmera. Tudo linka com a linguagem da internet ali, que é os vlogs do jump cut. Assim como o narrador teria uma referência marcante, os escritores também tinham que ser vozes de pessoas assim, que tivessem uma entonação à altura dos escritores, né? Que tivessem aquela presença na voz. Não desças, não subas, fica. O mistério está na tua vida. A gente chamou o Lucas para fazer o Álvares, a Pili para fazer a Clarice, o professor Elenor para fazer o Mário Quintana e o Igor para fazer o Machado de Assis. E é um sonho louco este nosso mundo. Para montar tudo, eu já que pedalamos, né? Eu tinha que editar o professor, animar os autores, sincronizar áudio, fazer trilha, corrigir cor, fazer os créditos. Fazer a vinheta. Foi uma função gravar essa vinheta, cara. A gente tava na janela do quarto e do lado de fora da janela a gente botou o rebatedor gigante aquele, né? E um lençol, se eu não me engano. Não, acho que foi o lençol e o brute no lençol. Aí tu berrava assim, agora! Pá! Ligava a luz. E aí tinha que acertar o tempo com o ator, eu ligando a luz, foi uma função. Daí para animar, a gente teve que aprender a animar, né? No começo do ano eu peguei alguma coisa de After Effects, a gente ia em coisas específicas, assim, tipo, como mexe a boca. Aí tu vai lá, aprende isso, tá, beleza. Daí tu pega aquilo e põe lá e vai montando aos poucos até ficar legalzinho, assim. Demorou muito tempo para produzir cada coisinha, tipo a animação ou os atores, e a gente não conseguia juntar tudo porque a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, justamente para não sobrecarregar no final. A base de tudo estava pronta já, só faltava aprimorar a história, né? E para isso leva tempo. Depois que a gente terminou o programa e antes da gente apresentar a banca, a gente apresentou ele no Colégio Mauá, por todo o ensino médio. A gente estava, então, bem assim, apreensivo, né? Porém, foi muito legal, porque eles riam o tempo todo. A gente teve a orientação com o professor Josmar, que também é mestre de literatura. Então, ele nos dava as dicas literárias também. Com conhecimento de cinema dele, né? Que é uma coisa... Também, tentando fugir da TV, agregando coisas da internet e de cinema, assim, ficou... E outra coisa interessante também foi que ele nos fez ir atrás de incentivo. Então a gente conseguiu o patrocínio do Sindicato dos Bancários e da Pioneer. E a gente usou também, como a gente usou a estrutura do Espaço Camarim, e o Duca cedeu a interpretação dele, a gente colocou o Espaço Camarim também como um apoiador. Cara, fazer o programa foi bem interessante, até porque a gente aprendeu bastante, tanto de animação quanto usar várias linguagens no mesmo vídeo. Não deixar enrolar a produção, tocar, sempre tem que ter alguma coisa para fazer, por mais complicado que seja. Foi bem legal como
equipe, eu acho também, que a gente sempre fez os trabalhos juntos. Deu para sentir, assim, a integridade da nossa equipe. Então, acho que era isso, gente. Valeu por assistir os episódios, espero que todos tenham gostado. Não percam o próximo laboratório. E a gente fica por aqui. Tchau! 3, 2, 1, agora vai. Laboratório? É na Unisc TV. Uau! Um programa que mostra os trabalhos dos alunos da comunicação social da Unisc, produzem um programa que mostra o que os um programa que mostra os trabalhos. Um programa que mostra documentários, vídeos de ficção, videoclipes, animações, reportagens e muito mais. Só no laboratório, na Unisc TV, canal 15 da NET, www. Laboratório! Fica por aqui. Aguarde pelo próximo episódio. Na Unisc TV. Na Unisc TV você vê eu e o Gibran.